Oitavo ano, estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, na página 22, ainda referente ao conteúdo que foi trabalhado lá na semana passada, que foi regra de 3. Então, temos assim, estima-se que um grupo de 8 digitadores, trabalhando de forma homogênea, consiga digitar determinada obra literária em 15 dias. Qual seria o número de pessoas necessárias para digitar a obra se o prazo for reduzido para 10 dias? Então, depois de vocês lerem o problema, então agora teria que identificar quem seriam suas grandezas. Então, as grandezas aí serão digitadores e dias. Vejam que quando se tinha 8 digitadores, trabalhando de forma homogênea, conseguia digitar uma determinada obra literária em 15 dias. Então, a questão diz o seguinte, qual seria o número de pessoas, o número de digitadores, tá certo? Coloquei aqui X, necessárias para digitar a obra, se o prazo agora for reduzido para 10 dias. Então, aqui encontrei quem são as grandezas. Vejam que eu tenho aqui duas grandezas. Logo, aqui a regra de 3 será simples, tá certo? Onde vamos analisar primeiramente aquela grandeza que está completa. Vejam que o número de dias diminuiu. Logo, eu vou precisar de mais digitadores para terminar essa obra, de digitar essa obra literária. Então, as grandezas aqui serão inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar primeiramente a grandeza que eu quero encontrar. 8 está para X, assim como foi inversamente proporcionais, então, nesse caso, vou inverter esses valores. Ficará 10 está para 15. Então, aqui faria o produto dos meios pelo produto dos extremos, ou seja, 10 vezes X, 10x é igual a 8 vezes 15, 120. Daí, vocês iriam isolar o X, o 10 que está multiplicando com X, passaria a ser divisor de 120. 120 dividido por 10 é igual a 12, 12 digitadores. Então, seriam necessários 12 digitadores, tá certo? Na quinta questão, nós vamos ter o seguinte agora. Um veículo percorre 120 km em 1 hora. Mantendo a velocidade, quantos quilômetros percorrerá em 2 horas? Então, aqui percebam que distância e tempo são as grandezas, tá certo? Então, a distância foi 120 e o tempo aqui, ó, 1 hora, tá certo? Então, a questão quer saber qual será agora a distância, se caso aumentar, tá certo, para 2 horas. Então, aqui eu tenho duas grandezas, logo a regra de 3 será simples. Analisando aquela que está completa, percebam que nesse caso, se o tempo aumenta, irá conseguir percorrer uma distância maior, tá certo? Então, a distância irá aumentar. Então, as grandezas aqui serão o quê? Diretamente proporcionais. Logo, os valores não serão invertidos. Então, montando aqui a proporção, 120 está para X, assim como 1 está para 2. Então, faria aqui o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, X vezes 1, X, 120 vezes 2, 240 quilômetros. Então, nesse caso, quando pergunta quantos quilômetros percorrerá em 2 horas, percorrerá 240 quilômetros, tá certo? Sexta questão. Na fazenda de Edmar, há 2 cavalos, um para ele e outro para sua esposa. Mas como seu filho já está grande, decidiram comprar mais um cavalo, sabendo que a quantidade de ração que Edmar compra é o suficiente para alimentar seus 2 cavalos durante 15 dias. Por quantos dias essa mesma quantidade de ração alimentaria 3 cavalos? Então, eu coloquei aqui as grandezas, que serão quem? Cavalos e dias. Então, quando se tinham 2 cavalos, as rações davam para 15 dias. Com a chegada de mais um novo cavalo, ficaram 3 cavalos, então essas rações vão dar para mais quantos dias? Então, aqui, analisando a questão de cavalos, então, se o número de cavalos aumentou, então essas rações irão diminuir, tá certo? O tempo irá diminuir, que elas irão durar, tá certo? Então, aqui, ó, quanto mais cavalos, menos serão os dias que irão durar, tá certo? Essas rações, tá bom? Então, aqui, as grandezas serão inversamente proporcionais. Vejam que a regra de 3 aqui é uma regra de 3 simples, porque eu tenho apenas 2 grandezas. Logo,
a grandeza cavalo será invertida, tá certo? Os valores serão invertidos. Então, eu coloquei aqui, ó, logo a razão daquilo que eu quero encontrar. 15 está para x, assim como, invertendo esses valores, 13 está para 2. Fazendo aqui produto dos meios pelo produto dos extremos, nós temos que 3 vezes x é igual a 3x, 15 vezes 2 é igual a 30. Daí, vocês iriam isolar o x, o 3 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 30. 30 dividido por 3 é igual a 10. 10 dias, tá certo? Então, aqui o alimento é suficiente para 10 dias. Sétima questão. O relógio que Micaela comprou para sua mãe adianta 14 segundos a cada 5 dias. Quanto tempo o relógio terá adiantado ao fim de 365 dias? Então, tenho aqui as grandezas, tempo e dias. O tempo que está em segundos, tá certo? Então, a cada 5 dias, o relógio adianta 14 segundos. Então, passados 365 dias, quantos segundos terão adiantados, tá certo? Então, aqui eu tenho duas grandezas, logo a regra de 3 será simples. Então, vejam que quando os dias aumentam, então quer dizer que o tempo também aqui irá aumentar, logo as grandezas serão diretamente proporcionais, não irá inverter nada. Ficando 14 está para x, assim como 5 está para 365. Faria aqui produto dos meios pelo produto dos extremos. 5 vezes x, 5x. 14 vezes 365, 5.110. O 5 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 5.110. Efetuando aí essa divisão, seria igual a 1.022 segundos. Transformando aí, tá certo? Para minutos e segundos, sabemos que a cada 60 segundos equivale a 1 minuto. Então, aqui 1.022 dividido por 60 será igual a 17 minutos e 2 segundos, tá certo? Oitava questão. Com um automóvel a uma velocidade média de 60 km por hora, Humberto roda 8 horas por dia e leva 6 dias para fazer determinado trajeto. No mesmo carro, mas mantendo a velocidade média de 80 km por hora e rodando 9 horas por dia, em quanto tempo ele faria o mesmo trajeto? Então, aqui, tá certo? Já li o problema. Então, nesse problema, eu vou ter 3 grandezas, que serão quem? Velocidade, tempo e dia. Então, quando a velocidade é 60 km por hora, tá certo? Humberto roda 8 horas por dia, tá certo? Durante, tá certo? 6 dias. Então, ele consegue fazer todo o trajeto. Agora, se ele aumenta a velocidade e aumenta a quantidade de horas por dia que ele está rodando, quantos dias ele levará para fazer esse trajeto? Eu tenho aqui uma regra de 3 composta, porque eu tenho mais de 2 grandezas. Coloquei logo aqui a razão daquilo que eu quero encontrar. 6 está para x. Analisando aqui a velocidade, a grandeza que está completa. Se a velocidade aumenta, então quer dizer que eu vou chegar ao meu destino em menos dias. Então, aqui as grandezas serão inversamente proporcionais. Logo, eu inverti aqui os seus valores. Ficou 80, está para 60. Vezes, para poder colocar agora a outra grandeza. Então, se está rodando mais horas por dia, então vai se chegar ao destino em menos dias. Então, aqui as grandezas, novamente, serão inversamente proporcionais. Eu inverti aqui os valores, ficando 9 está para 8. Então, eu cortei aqui, ó, os zeros, tá certo? Do 80 e do 60 para facilitar. Repeti aqui a primeira razão, 6 está para x. Fiz aqui a multiplicação, ó, 8 vezes 9, 72, 6 vezes 8, 48. Então, aqui faria produto dos meios pelo produto dos extremos, isolaria o x. Então, 72 que está multiplicando com x, passaria a ser divisor de 288. 288 dividido por 72 é igual a 4 dias, tá certo? Nona questão. Um folheto informa que uma torneira pingando 20 gotas por minuto em um dia ocasiona um desperdício de 46 litros de água. Na casa de Catarina, uma torneira pingou 30 gotas por minuto durante 5 dias. Calcule quantos litros de água foram desperdiçados nesse período. Então, aqui li o problema. Então, agora identificamos as grandezas, que serão gotas, dias e a capacidade que está em litros, tá certo? Então, vejam que quando se pinga 20 gotas, tá certo? Durante um dia, tem um desperdício de 46 litros de água. Agora, se a torneira pingar 30 gotas durante 5 dias,
quantos litros de água serão desperdiçados? Então, aqui, vejam que eu tenho 3 grandezas, logo a regra de 3 será composta. Então, eu coloquei logo aqui a razão daquilo que eu quero encontrar, 46 está para x, assim como analisei primeiramente aqui, ó, gotas, se a quantidade de gotas está aumentando, então quer dizer que o desperdício será maior. Então, aqui as grandezas serão diretamente proporcionais, então não inverte nada, fica 20 está para 30. Vezes, então se está tendo mais dias, tá certo? Com essa torneira pingando, irá se gastar mais água, tá certo? Então as grandezas aqui também serão diretamente proporcionais, não inverte nada. Então aqui repete, 46 está para x, assim como faz a multiplicação aí, ó, 20 vezes 1, 20, 30 vezes 5, 150. Então aqui vocês fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos, ou seja, 20 vezes x, 20x, 46 vezes 150, 6.900. Logo, o 20 que estava multiplicando com x passou a ser divisor de 6.900. Então, 6.900 dividido por 20 é igual a 345 litros. Então, foram 345 litros desperdiçados. 10ª questão. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias arrecadando 12 quilogramas de alimentos por dia. Então, animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar, tá certo? 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se o ritmo da coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado foi de... Então, aqui uma regra de 3 composta que nós iremos montar, tá certo? É uma questão do Enem. Então, aí, o que é que vocês deveriam ter feito? Ter colocado aqui as grandezas, que serão quem? Alunos, dias trabalhados, horas e alimentos, tá certo? Então, a gente viu que quando se tinham 20 alunos, trabalharam aí 10 dias, trabalhando 3 horas por dia, conseguiram arrecadar 120 quilogramas de alimentos, tá certo? Então, se juntaram a esses 20 alunos, mais 30 alunos. Então, 20 mais 30, 50. Ficaram agora 50 alunos, tá certo? Irão trabalhar o restante dos dias. Então, podemos ver aqui, ó, que essa campanha, tá certo? Foi durante 30 dias. Então, se eles já trabalharam 10 dias, ainda restam 20 dias. Eles agora irão trabalhar 4 horas por dia e quer saber quantos quilogramas de alimentos eles terão arrecadados ao final dessa campanha. Então, aqui, nesse caso, eu coloquei logo 120 está para x. Veja que é regra de 3 composta, porque eu tenho mais de 2 grandezas. Eu tenho 4 grandezas. Então, seria o quê? Nesse caso, se o número de alunos aumentou, então percebam que irá arrecadar mais alimentos. Se a quantidade de dias que serão trabalhados aumentou, então mais alimentos serão arrecadados. Se a quantidade de horas trabalhadas por dia aumentou, então terá mais alimentos arrecadados. Então, vejam que todas as grandezas serão diretamente proporcionais. Logo, não irá inverter nenhuma das grandezas. Então, eu coloquei logo aqui aquilo que eu quero encontrar. 120 está para x, assim como 20 está para 50, vezes 10 está para 20, vezes 3 está para 4. Então, aqui, ó, porque o tracinho andou, mas esse tracinho é para cortar o 0 do 20 com o 0 do 50, o 0 do 10 aqui com o 0 do 20. Então, aí repete, 120 está para x, assim como efetuar aqui a multiplicação, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. E aqui 5 vezes 2, 10, 10 vezes 4, 40. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 6 vezes x, 6x. 120 vezes 40, 4.800. Então, o 6 que está multiplicando com x passaria a ser divisor, tá certo? De 4.800. Então, aqui, ó, 4.800 dividido por 6 é igual a 800 quilogramas. Sendo que 800 quilogramas de alimentos foram arrecadados nos 20 dias.
mas a questão quer saber quantos quilogramas de alimentos se arrecadou ao final da campanha, ao final dos 30 dias. Então, aqui, durante 10 dias, nós vimos que foram arrecadados 120 quilogramas de alimentos, mais 800 quilogramas de alimentos que foram arrecadados em 20 dias. Então, somando aí 120 mais 800 é igual a 920 quilogramas, tá certo? 11ª questão, temos assim: duas máquinas A e B, de modelos diferentes, mantendo cada qual sua velocidade de produção constante, produzem juntas N peças iguais, gastando simultaneamente 2 horas e 40 minutos. Então, sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos. 2 horas serão iguais a 120 minutos. Como são 2 horas e 40 minutos, então será 120 mais 40, tá certo? Será igual a 160 minutos, tá certo? Isso aí é com a produção de N peças iguais. Então, diz que a máquina A, funcionando sozinha, mantendo sua velocidade constante, produziria em 2 horas de funcionamento a metade dessas peças, tá certo? No caso, N sobre 2, que é a metade. Então, sabemos que 2 horas equivale a 120 minutos, porque se 1 hora equivale a 60 minutos, 2 horas equivalem a 120 minutos, tá certo? Então, aqui é correto afirmar que a máquina B, mantendo sua velocidade de produção constante, produziria também, tá certo, metade dessas peças então, nesse caso, se elas produziam N peças em 2 horas e 40 minutos, como será agora metade dessas peças? Então, nesse caso, será esse tempo dividido por 2. Então, 160 dividido por 2 é igual a 80 minutos. Então, a máquina A, produzindo a metade, tá certo? Ela irá utilizar de um tempo de 120 minutos. Então, nesse caso, como será a metade da produção, então eu tenho que as duas máquinas juntas, o tempo da máquina A mais o tempo da máquina B, produzindo a metade, será igual a 80 minutos. Então, o inverso, nós teríamos que 1 está para o tempo da máquina A, mais 1 está para o tempo da máquina B, é igual a, o inverso de 80, 1 está para 80. Sabendo que o tempo da máquina A é igual a 120, tá certo? Ela sozinha é igual a 120, então 1 está para 120, mais 1 está para o tempo da máquina B, tá certo? Então, aqui, nesse caso, as duas máquinas juntas, sabemos que elas iriam produzir a metade da produção em 80 minutos, onde o inverso é 1 está para 80. Então, eu isolei aqui, 1 está para o tempo da máquina B, será igual a 1 está para 80, 1 está para 120, estava antes da igualdade, passei para depois da igualdade, com a operação inversa, estava positivo, passou negativo. Eu tenho aqui a subtração entre duas razões, onde os consequentes são diferentes, tirei o MMC de 80 e de 120, que foi igual a 240. Então, aqui ó, ficou 1 está para o tempo da máquina B. Nesse caso, para descobrir quem serão os antecedentes, então vocês teriam que fazer 240 dividido por 80, que seria igual a 3, 3 vezes 1, 3, menos 240 dividido por 120, 2, 2 vezes 1, 2. Então, aí vocês teriam o seguinte, 1 está para o tempo da máquina B, assim como 3 menos 2, 1 está para 240, tá certo? Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, o tempo da máquina B vezes 1 será igual ao tempo da máquina B, igual 240 vezes 1, 240 minutos. No caso, seria a alternativa correta, a letra D. Agora, na 12ª questão, temos assim. Juliana é uma grande empresária e, como tinha dinheiro sobrando, resolveu investir parte dele com o objetivo de aumentar o seu montante. Ao investir 150 mil diluídos em um período de 30 dias, teve 7 mil de lucro. Contente com o rendimento, a empresária agora quer obter o dobro de lucro em metade do tempo anterior. Qual o valor aproximado em reais que ela desembolsaria? Então, vejam que nesse caso, ela investiu 150 mil, tá certo? Obteve um lucro de 7 mil durante 30 dias. Então, agora, ela quer obter o dobro de lucro, o dobro de 7 mil é 14 mil. Eu cortei aqui os 3 zeros, tá certo? Os 3 zeros de 7 mil com os 3 zeros de 14 mil. Então, ela obteve um lucro de 7 mil, agora ela quer o dobro desse lucro, o dobro de 7 mil é 14 mil, tá certo? Então, aí o período era de 30 dias, ela reduziu esse tempo pela metade, a metade de 30, 15.
Então, vejam que eu coloquei já aqui a proporção da seguinte forma. Coloquei logo aqui a primeira razão daquilo que eu quero encontrar. 150 mil está para X, assim como se ela quer obter mais lucro, então ela tem que investir mais. Então, as grandezas aqui serão diretamente proporcionais. Vejam que os valores não foram invertidos. Vezes, se ela reduzir o tempo, então ela tem que aumentar o valor investido para obter esse dobro de lucro. Então, as grandezas aqui são inversamente proporcionais. Então, eu inverti aí os valores, ficando 15 está para 30. Então, aqui eu repeti 150 mil está para X, assim como fiz aqui a multiplicação 7 vezes 15, que foi igual a 105, está para 14 vezes 30, 420. Então, aqui, produto dos meios pelo produto dos extremos, 105 vezes x, 105x, igual 150 mil vezes 420, 63 milhões. Daí, eu isolei o x, o 105 que estava multiplicando com x, passou a ser divisor de 63 milhões. 63 milhões dividido por 105 será igual a 600 mil. Então, aí, ela teria que investir 600, tá certo? Mil reais para obter um lucro de 14 mil, ok? Então, agora, iremos trabalhar com as questões sobre quadriláteros, que foi o conteúdo que nós trabalhamos hoje, tá certo? Então, na primeira questão, nós temos assim, a imagem ao lado mostra um dos aparelhos de ginástica de uma academia ao ar livre. Observe as partes destacadas nesse aparelho. Elas lembram qual polígono? Elas lembram o quê? Triângulos, não é isso? Vejam que está destacado aqui, ó, de vermelho e o outro de azul. Então, aqui, na letra A, utilize régua e transferidor e obtenha a medida dos polígonos contornados de vermelho e de azul. Anote no desenho essas medidas. Então, aí vocês teriam que medir, tá certo? Qual seria a medida de cada um desses lados, tanto do triângulo azul quanto do triângulo vermelho. Na letra B, nós temos assim. Observe os polígonos da figura acima e complete as lacunas do texto a seguir, utilizando apenas as palavras disponíveis no retângulo abaixo. Você pode utilizar mais que uma vez cada palavra ou mesmo não utilizar todas as palavras disponíveis. Então, nós temos que esses triângulos possuem lados correspondentes, congruentes, ou seja, os lados correspondentes aqui, ó, serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida. E os ângulos correspondentes também serão congruentes. Os ângulos correspondentes também serão congruentes. Então, esses triângulos, eles são chamados de congruentes, tá certo? Eles serão chamados de congruentes. Ou seja, quem fez aí já as medições, percebeu que a medida dos lados correspondentes, eles terão a mesma medida. A medida desse lado, do triângulo azul, será a mesma medida desse lado, do triângulo vermelho. A medida desse lado, do triângulo azul, será a mesma medida desse lado, do triângulo vermelho. A medida desse lado do triângulo azul será a mesma medida desse lado do triângulo vermelho, tá certo? Ou seja, os lados correspondentes, eles possuem a mesma medida. Logo, podemos dizer que esses triângulos, eles são triângulos congruentes, tá certo? Então, aqui classificando quadriláteros convexos. Então, aqui os quadriláteros podem ser agrupados de acordo com suas características. Seguir um algoritmo para identificar essas características pode ajudar a classificá-los. Veja a seguir um fluxograma que permite classificar os quadriláteros convexos. Sabemos que quadriláteros são aqueles polígonos constituídos por 4 lados. Eles sendo convexos é porque se eu traçar um segmento de reta na região interna desse quadrilátero, todo segmento ficará contido nesse quadrilátero, tá certo? Então, hoje nós vimos na aula que os quadriláteros, eles podem ser classificados quanto ao seu paralelismo, podendo ser paralelogramo ou trapézio, tá certo? Então, aqui nós temos o fluxograma. O que seria um fluxograma? São passos lógicos para se chegar a um determinado objetivo. Então, nós temos o início e o fim, onde o fluxograma vai utilizar formas geométricas, tá certo? Então, temos aqui o início. Observe o quadrilátero. Aí tem uma pergunta aqui. Ele possui lados paralelos 2 a 2? Se sim, possui os 4 ângulos internos retos? Se sim, possui os 4 lados congruentes? Se sim, nós podemos afirmar que é um paralelogramo especial. Será um retângulo, losango e quadrado, porque sabemos
que quando o paralelogramo possui o quê? Aqui, ó, possui 4 ângulos internos retos, possui 4 lados congruentes, então ele é um quadrado. Ele sendo um quadrado, ele pode ser também um retângulo e um losango, porque todo quadrado ele é retângulo, todo quadrado ele é um losango, como nós vimos na aula, tá certo? Então, se eu digo assim, ó, quando a questão diz, ele possui lados paralelos 2 a 2, se sim, possui os 4 ângulos internos retos, se não, possui os 4 lados congruentes, se sim, então é um paralelogramo especial, será um losango. Nós vimos que o losango, ele irá possuir apenas 4 lados congruentes, tá certo? Então, se os ângulos são congruentes ou não, então não justifica para classificá-lo como losango, porque o losango possui o quê? 4 lados com a mesma medida, tá bom? Então, aqui, ó, ele possui lados paralelos 2 a 2, se sim, possui os 4 ângulos internos retos, se sim, possui os 4 lados congruentes, se não, então podemos dizer que esse paralelogramo especial é um retângulo. Então, se o paralelogramo possui apenas 4 ângulos retos e não possui os 4 lados com a mesma medida, ele será um retângulo, tá certo? Então, agora aqui, ó, ele possui lados paralelos 2 a 2, se sim, possui os 4 ângulos internos retos, se não, possui os 4 lados congruentes, se não, é um paralelogramo que não tem nome especial, porque se no caso ele tiver 2 pares de lados opostos paralelos, mas eles não possuírem os 4 lados com a mesma medida, nem 4 ângulos com a mesma medida, então nós dizemos que esse paralelogramo ele não recebe nome especial, tá certo? E aí se chega ao fim. Então agora nós iremos ver o outro lado que diz assim, ele possui lados paralelos 2 a 2, se não, possui um par de lados opostos paralelos, se sim, ele é um trapézio. Se ele possui apenas um par de lados opostos paralelos, ele será um trapézio. Se não, ele será um quadrilátero que não tem nome especial, porque os quadriláteros são classificados quanto ao seu paralelismo, podendo ser paralelogramos ou trapézios. Se eles possuem 2 pares de lados opostos paralelos, então eles são classificados como paralelogramos. Se eles possuem apenas um par de lados opostos paralelos, eles são classificados como trapézios. Mas se eles não possuem lados opostos paralelos, tá certo? Então nós dizemos que esses quadriláteros, eles não irão receber nomes especiais, tá certo? Então na primeira questão, tem assim, ó. O fluxograma acima apresenta os passos para classificar os quadriláteros convexos, porém algumas de suas etapas estão apagadas. Complete esse fluxograma utilizando as etapas que aparecem no quadro abaixo. Então, esses espaços aqui, eles foram preenchidos de acordo com as informações que foram fornecidas aqui nessa questão 1, tá certo? Então, agora na segunda questão tem assim. Percorra o fluxograma e faça as atividades a seguir. Letra A. Complete o diagrama ao lado com a letra correspondente a cada figura geométrica. P, paralelogramo, então temos aqui quadrilátero, eles podem ser paralelogramo ou trapézio, tá certo? No caso, P para paralelogramo, T para trapézio. R para retângulo, L para losango e Q para quadrado. Então, o quadrado fica aqui no meio, tá certo? Colocaria aqui retângulo, poderia ser aqui retângulo ou losango, mas eu coloquei retângulo e aqui losango. Por que o quadrado ficou aqui? Porque todo quadrado, tá certo? Será retângulo e será losango. Mas nem todo retângulo será um quadrado e nem todo losango será um quadrado. E juntos, o retângulo, o quadrado e o losango, eles são paralelogramos, tá certo? Já o trapézio, nós vimos também que eles são classificados em 3 tipos. Podem ser trapézio isósceles, trapézio escaleno, tá certo? E trapézio retângulo, ok? Mas não foi mencionado para fazer nessa questão. Na letra B, classifique as afirmações em V, quando verdadeiro, ou F, quando falso. Então, todo quadrado é um losango? Sim. Nem todo losango é um quadrado, mas todo quadrado é um losango. Então, aqui é verdadeiro. Todo paralelogramo, ele é um quadrilátero? Sim. Todo paralelogramo possui 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices. Todo quadrado é um retângulo? Sim.
verdadeiro. Mas nem todo retângulo é um quadrado, tá certo? Um losango pode não ser um paralelogramo? Não. Todo losango é um paralelogramo, logo essa proporção ela é falsa. Todo losango é quadrado? Não, como eu falei para vocês aqui, todo quadrado é losango, mas nem todo losango é um quadrado. Então, ficou aí V, 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 F, F, ok? Na letra C, classifique cada quadrilátero destacado na imagem de abertura desta unidade e escreva o nome de cada um deles no local indicado. Vocês teriam que voltar, tá certo? A página de abertura desta unidade, que teriam aí essas duas páginas. Então, aqui, ó, simulador de esqui. Então, nós temos aqui, ó, um quadrado. Nós temos aqui exercícios com elásticos. Nós temos o formato de um losango. Nós temos aqui também aparelho de alongamentos no formato de um quadrilátero, tá certo? O formato aqui, ó, é de um quadrilátero, que é uma figura de 4 lados. Nós temos aqui também a barra de alongamento, tá certo? Que é no formato aqui de um trapézio, tá bom? Formato aqui de um trapézio. Nós temos aqui também a prancha para abdominal, que é no formato de um retângulo, tá certo? Nós temos aqui a barra fixa, que é um paralelogramo, ok? Então, aí vocês iriam botar a página de abertura, as duas páginas de abertura, e iriam colocar aí esses nomes, ok? Então, vamos verificar sua compreensão. Primeira questão. O município iniciou o projeto para a construção de uma academia em uma praça pública, já existente no centro da cidade. Na figura abaixo, encontra-se o desenho elaborado pelo engenheiro, indicando qual espaço da praça destinado para cada tipo de equipamento que será implantado na academia. Então, nós temos aí alongamento inicial, formato de um trapézio, tá certo? Vejam que aqui eu tenho um par de lados opostos paralelos. Temos aqui simuladores de caminhadas no formato de um quadrado. Todos os lados possuem a mesma medida e possuem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Equipamentos para trabalhar os músculos dos braços no formato de um losango. Todos os lados terão a mesma medida. Equipamento para abdominais no formato de um retângulo, terá 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Equipamentos peitorais, vejam que é no formato de um paralelogramo, terá 2 pares de lados opostos paralelos. Temos aqui alongamento final, então é um quadrilátero, tá certo? Ele não é classificado nem como um paralelogramo, nem como um trapézio. Ele possui 4 lados, logo ele é um quadrilátero, ele não recebe nome especial, porque ele não irá ter pares de lados opostos paralelos, tá certo? Então, na letra A, assinale a ou as expressão ou expressões que completa ou completam corretamente a frase. Todos os espaços apresentados na figura acima têm a forma de quadriláteros e polígonos, tá certo? Por que quadriláteros? Porque todas as figuras possuem 4 lados. E são polígonos porque são constituídos por linhas poligonais simples e fechadas, tá certo? Então, na letra B, escreva nos espaços disponíveis na figura acima a classificação de cada figura, como colocamos aqui, certo? Primeira questão, nessa atividade, você e seus colegas deverão percorrer 4 estações. Azul, que no caso eu iria utilizar o software de geometria dinâmica, amarela e vermelha, que seria utilizada a malha quadriculada, e verde, que seria a dobradura, seguindo as orientações de seu professor. Então, aqui seria uma atividade que seria feita em sala de aula, tá certo? Então, aqui eu vou passar para o slide seguinte, vocês irão completar aí, tá certo? No livro de vocês, mas seria uma atividade que seria construída em sala de aula, tá certo? Então, na letra A, realize todas as atividades propostas em cada estação. Letra B, converse com seus colegas e professor sobre os resultados obtidos. Letra C, para registrar todas as propriedades estudadas, desenhe cada quadrilátero na malha quadriculada de cada estação na tabela abaixo. Depois, trace suas diagonais e identifique as medidas congruentes com as mesmas marcas e os ângulos congruentes com as mesmas cores. Em seguida, escreva um texto com suas conclusões. Então, aqui eu coloquei, tá certo, como vocês deveriam ter feito se fosse em sala de aula. Quem conseguiu fazer aí, ótimo, tá certo, da forma como a questão está pedindo. Então, aí eu coloquei o seguinte, na estação amarela,
tá certo? Temos aqui um exemplo de resposta. Eu coloquei um retângulo nessa malha aqui quadriculada, fazendo o que ele pediu, ó. Colocando aqui um traço, no caso as diagonais de um retângulo, elas terão a mesma medida e elas se cruzam no seu respectivo ponto médio. Logo, esse segmento ficará dividido em duas partes congruentes. Então, eu coloquei aqui um tracinho porque a medida desse lado é igual à medida desse lado, assim como a medida desse lado aqui é igual à medida desse outro lado aqui. Então, aqui, ó, em um retângulo, os lados opostos, eles são o quê? Paralelos, tá certo? Os ângulos opostos, eles são congruentes. Então, aí vocês deveriam pintar da mesma cor. Nesse caso aqui, ó, os ângulos opostos, eles são congruentes. As diagonais, elas cortam-se nos seus pontos médios e elas são congruentes, mas não são perpendiculares, tá certo? Vejam que quando as diagonais elas se cruzam, não se formam aí quatro ângulos retos, tá bom? Então, aí façam aí para a estação amarela o retângulo. Na estação azul, seria um paralelogramo que vocês iriam construir. Então, em um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. Os lados opostos, eles possuem a mesma medida, tá certo? Os ângulos opostos, eles são congruentes, então aí vocês deverão pintar da mesma cor, os ângulos opostos. As diagonais cortam-se nos seus pontos médios, tá certo? Então, aqui é o ponto médio que vai dividir essa diagonal em duas partes congruentes. Vocês deverão colocar aqui um tracinho para informar que a medida desse segmento será igual à medida desse outro segmento, assim como a medida desse segmento será igual à medida desse outro segmento. Então, as diagonais cortam-se nos seus pontos médios, mas elas não são nem congruentes e nem perpendiculares, tá certo? Então, quer dizer que elas não irão formar quatro ângulos retos e essa diagonal aqui, ela é diferente dessa outra diagonal aqui. Elas terão medidas diferentes. Elas irão se cruzar no seu respectivo ponto médio, vai dividir essa diagonal em duas partes congruentes, assim como vai dividir essa diagonal em duas partes congruentes. Mas a medida dessa diagonal é diferente da medida dessa outra diagonal, tá certo? Temos aqui na estação verde, vamos ter um losango, onde os quatro lados são congruentes. Se os quatro lados são congruentes, então eu coloquei aqui ó, um tracinho em cada um dos seus lados para informar que os quatro lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Os lados opostos são paralelos, os lados opostos serão paralelos, tá certo? As diagonais cortam-se dos seus pontos médios, então aqui nós temos que as diagonais irão se cortar nos seus pontos médios, ou seja, a medida desse segmento aqui é igual a dessa daqui, a medida desse segmento aqui será igual a medida desse outro segmento aqui. Elas são perpendiculares, ou seja, as diagonais irão se cruzar no seu respectivo ponto médio e essas diagonais elas serão perpendiculares, irão formar aqui quatro ângulos retos, mas não são congruentes, ou seja, essa diagonal é uma medida, essa diagonal aqui será outra medida. As diagonais estão sobre as bissetrizes dos seus ângulos internos. Então, aqui, as diagonais irão dividir cada um desses ângulos aqui em duas partes congruentes, em dois ângulos congruentes, tá certo? Então, aqui, as diagonais de um losango, tá certo? Serão também bissetriz dos ângulos desse losango, ok? E na estação vermelha, vocês iriam desenhar o quadrado. Então, em um quadrado, os quatro lados são congruentes, os lados opostos são paralelos, as diagonais cortam-se nos seus pontos médios, elas são perpendiculares e são congruentes. As diagonais estão sobre as bissetrizes dos seus ângulos internos. Então, o que é que vocês iriam fazer aí? Um quadrado, aqui está a conclusão com relação ao quadrado. Um quadrado tem todos os lados a mesma medida, coloquei aqui um tracinho em cada um dos seus lados. As diagonais, elas serão perpendiculares, logo irá formar aqui quatro ângulos retos, tá certo? Essas diagonais, elas irão ser também bissetriz, tá certo? Dos ângulos internos e também elas irão se cruzar no seu respectivo ponto médio, tá certo? Então, aqui, se eu tenho essa diagonal aqui, vai dividir, tá certo? O ponto médio vai dividir essa diagonal em duas partes congruentes, por isso que eu coloquei aqui, ó, um tracinho aqui, assim como na outra diagonal também, tá certo? Lembrando que um quadrado irá ter quatro lados com a mesma medida e quatro ângulos também com a mesma medida, certo? Um quadrado tem quatro ângulos retos, ok? Lembrando que essas diagonais também serão perpendiculares, irão formar aqui quatro ângulos retos, certo? E também terão a mesma medida. Então, a medida dessa diagonal será igual à medida dessa outra diagonal, ok? Então, aqui, para finalizar essa atividade, registre as propriedades estudadas, completando a tabela abaixo. Então, temos aqui os quadriláteros, que são
paralelogramo, retângulo, losango, quadrado. Então, aqui temos as propriedades. Então, aqui, possui lados opostos paralelos. O paralelogramo possui, o retângulo também, o losango também, o quadrado também. Medidas dos lados opostos são congruentes, ou seja, os lados opostos são congruentes do paralelogramo, do retângulo, do losango e do quadrado. Medida dos ângulos opostos são congruentes. Então, os ângulos opostos são congruentes para o paralelogramo, para o retângulo, para o losango e para o quadrado, certo? Agora aqui, medidas das diagonais são congruentes. Então, as diagonais que possuem as mesmas medidas são quem? O retângulo e o quadrado, tá certo? Lembrando que retângulo, losango e quadrado são paralelogramos, tá certo? Agora aqui, diagonais interceptam-se no ponto médio. O paralelogramo é o retângulo, o losango e o quadrado. Então, essas figuras aí, eu tenho que as diagonais irão se cruzar no seu respectivo ponto médio, certo? Diagonais são perpendiculares. Então, as diagonais que serão perpendiculares, que irão se cruzar formando 4 ângulos retos, será apenas o losango e o quadrado, certo? Diagonais estão sobre as bissetrizes, apenas no losango e no quadrado, ok? Segunda questão. O projeto de uma academia ao ar livre começa com a escolha da área onde ela será implantada. Depois são definidos os aparelhos que serão instalados. Alguns deles são essenciais, como o alongador, o simulador de caminhadas, além de alguns aparelhos híbridos que podem ser utilizados por idosos e cadeirantes. Observe algumas áreas para a instalação futura de uma academia. Letra A. Segundo esse projeto, a academia será contornada por uma ciclovia. O engenheiro representou o esboço dessa pista na figura ao lado. Então, quais devem ser as medidas de x e y para que a pista tenha formato de um paralelogramo? Então, sabemos que em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, para encontrar aqui a medida x, vocês teriam que fazer 4x mais 27 graus igual a 3x mais 49 graus, montando aí uma equação do primeiro grau na incógnita x. E para encontrar a medida y, vocês fariam 5y menos 10 graus igual a 3y mais 20 graus, ficando dessa forma aqui. Então, vou encontrar primeiramente a medida x através dessa equação do primeiro grau, onde 4x fica no primeiro lado, o 3x que está no segundo lado passa para o primeiro lado com a operação inversa, está positivo, vem negativo. O 27 não tem a incógnita x, passou para o segundo lado com a operação inversa. Estava positivo, passou negativo. Logo, 4 menos 3, 1. 1 eu posso representar apenas pela incógnita x. 49 menos 27 é igual a 22 graus. Encontrei que x é igual a 22 graus. Para encontrar y, então ficou aqui, ó, repetiu 5y. O 3y estava no segundo lado, passou para o primeiro lado com a operação inversa, menos 3y, igual a 20. O menos 10 passa para o segundo lado com a operação inversa, mais 10. Então, 5 menos 3, 2, repete o y, 20 mais 10, 30. 30 graus. Daí, eu isolei o y, o 2 que estava multiplicando com o y, passou a ser divisor de 30. 30 dividido por 2 é igual a 15 graus, certo? Na letra B, os aparelhos de ginástica deverão ocupar a região retangular EFGH, indicada na figura ao lado, cujo perímetro tem 14 metros. Serão construídas 2 pistas de caminhada entre os equipamentos da academia, que será os segmentos E, G e HF, que no caso são as diagonais desse retângulo, tá certo? Então, qual é a metragem de cada um desses caminhos? Então, sabemos que em um retângulo os lados opostos são congruentes. Logo, se a medida HG é igual a 4x menos 6, a medida EF também será 4x menos 6. Se a medida FG é igual a 2x menos 2, o lado oposto a ele, que é o lado EH, também será 2x menos 2. Então, aí vamos somar a medida de todos os lados e igualar a 14, já que o perímetro é igual a 14 e sabemos que perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, eu coloquei assim, ó.
Como eu tenho 4x menos 6 duas vezes, então eu coloquei 2 vezes 4x menos 6, mais 2 vezes, então eu também tenho duas vezes o 2x menos 2. Igualei a 14, tá certo? Então, aqui, para eliminar o parênteses, eu fiz a propriedade distributiva da multiplicação. 2 vezes 4, 8. Repeti o x. Aqui, menos 2 vezes 6, 12. Aí, aqui, mais 2 vezes 2, 4. 4x. Mais, com menos na multiplicação, menos 2 vezes 2, 4 igual a 14. Organizei aqui, tá certo? A equação do primeiro grau na incógnita x, ficando 8x mais 4x. Os termos que não contêm a incógnita x passaram para o segundo lado da equação com a operação inversa, ficando igual a 14. 14 ficou do mesmo jeito, porque não mudou de lado. O 12 estava negativo, passou para o segundo lado positivo. O 4 estava negativo, passou para o segundo lado positivo. 8 mais 4, 12, repete o x, igual, se vocês somarem aqui, 14 mais 12 mais 4 será igual a 30. Daí, vocês iriam isolar o x, o 12 que estava multiplicando com x passaria a ser divisor de 30. 30 dividido por 12 é igual a 2,5. Nesse caso aí, a questão quer saber qual será a medida de cada um desses segmentos, tá certo? No caso, G, tá certo? E HF. Sabendo que esse segmento aqui, HI, é igual a X. Esse I é o ponto médio que vai dividir esse segmento aqui, ó, HF, em duas partes congruentes. Por quê? Quando eu tenho um retângulo, então as diagonais irão se cruzar em seu respectivo ponto médio. Logo, irá dividir essa diagonal em duas partes congruentes. Logo, se HI é X, IF também será X, tá certo? Então, aqui, EI também será X e G também será X. Então, se vocês observarem aqui, a questão quer saber qual será a medida de todo esse segmento. Então, esse x aqui eu acabei de encontrar que é igual a 2,5. Mas como quer saber de todo o segmento, seria 2,5 mais 2,5 ou 2,5 vezes 2, que é igual a 5. Logo, cada caminho mede 5 metros. Ou seja, o caminho EG mede 5 metros, o caminho HF mede 5 metros. Ok? Na letra C. No planejamento dessa academia, o alongador, certo, será instalado próximo à região do ponto A. O simulador de caminhada próximo à região do contorno C. E os aparelhos híbridos, que devem ser de fácil acesso, ficariam nos pontos D e B. Sabendo que A, B, C, D tem a forma de um losango, quais devem ser as medidas X e Y? Então, em um losango, tá certo? Os ângulos opostos são congruentes. Então, aí, para encontrar a medida X, bastava vocês fazerem igual a gente fez aqui na letra A do paralelogramo. Seria o quê? 3x menos 128 graus igual a x mais 32 graus. Então, aí, resolvendo a equação do primeiro grau, vocês iriam encontrar a medida X. E para encontrar a medida Y, seria 2y menos 48 graus igual a y mais 10 graus. Ficando assim, ó. Tá certo? Primeiramente, x. Organizando aqui, ficaria 3x. O x que está no segundo lado passaria para o primeiro lado negativo. O 128 que está negativo passaria para o segundo lado positivo. Então, 3x menos x seria igual a 2x, porque aqui tem o coeficiente 1 oculto. 32 mais 128 seria igual a 160. Daí, vocês iriam isolar o x. O 2 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 160. 160 dividido por 2 é igual a 80 graus. Logo, x seria igual a 80 graus. E no y, vocês iriam organizar também. Ficaria 2y. Esse y está no segundo lado positivo, passaria para o primeiro lado negativo. 2y menos y seria 2 menos 1. 1 posso representar por y. Igual a 10. O 48 estava no primeiro lado negativo, passaria para o segundo lado positivo. 10 mais 48 é igual a 58 graus. Logo, x foi igual a 80 graus e y foi igual a 58 graus, tá certo? Na terceira questão, tem assim. Nas academias ao ar livre, tá certo? É comum encontrarmos o aparelho chamado remador, em que são trabalhados os músculos dos braços e das pernas. Então, observando bem esse aparelho, é possível identificar um paralelogramo como o apresentado na figura ao lado. Então, determine a medida dos ângulos representados
por x e y dessa figura. Então, vocês poderão observar aqui que nós vamos ter um paralelogramo, onde os lados opostos serão paralelos e congruentes. Então, vejam que nesse caso aí, o x, tá certo aqui, será igual a 70 graus. Por que o x será igual a 70 graus? Porque o x é oposto ao ângulo C, tá certo? Então, o ângulo C mede 70 graus. Logo, o x irá medir 70 graus, tá certo? E analisando aqui, com relação a essa figura aqui, vejam que ABD forma aqui o quê? Um triângulo, onde sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Como eu já sei que x é 70 graus, então eu vou fazer o quê? 70 mais y igual a 180 graus, tá certo? E aí eu vou resolver a equação do primeiro grau na incógnita y. Como eu coloquei aqui, ó, x mais y mais 70 graus é igual a 180 graus, tá certo? Então, aqui eu sei que x é 70 graus, substituir, mais y mais 70 graus é igual a 180 graus. Isolei o y, tá certo? Igual a 180 graus. O 70 que estava positivo passou para o segundo lado negativo. O outro 70 também estava positivo, passou para o outro lado negativo. Então, aqui, vocês fazendo 180 graus menos 70 graus, o resultado menos 70 graus seria igual a 40 graus. Logo, y seria igual a 40 graus, tá certo? Na quarta questão, nós iríamos ter o seguinte. Os pedais de uma bicicleta são instalados no centro de uma base em formato de losango. Temos aqui um losango, tá certo? Conforme mostra a figura ao lado. Então, de acordo com as propriedades estudadas, determina as medidas x e y dos ângulos representados. Então, aqui nós temos o quê? Para descobrir primeiramente a medida x. Nós temos que 2x mais 38 graus será igual a 3x mais 22 graus. Porque aqui eles são o quê? Ângulos alternos. E ângulos alternos, eles são congruentes, tá certo? Então, aqui, resolve essa equação do primeiro grau, né, incógnita x, ficando o quê? Eu coloquei primeiramente aqui os termos que não contêm a incógnita x, ficou 38, o 22 passou para o primeiro lado com a operação inversa, estava positivo, passou negativo. Então, 38 menos 22, igual, repetir aqui o 3x, o 2x estava positivo antes da igualdade, passou para depois da igualdade negativo. Então, aqui, ó, 3 menos 2, 1, que eu representei apenas por x, e aqui 38 menos 22, 16, tá certo? Então, x é igual a 16 graus, tá bom? E para encontrar aqui a medida y, vocês fariam a mesma coisa, porque aqui são ângulos alternos, então seria 6y menos 34 graus igual a 10y menos 70 graus. Então, resolvendo aqui essa equação do primeiro grau, né, incógnita y, ficaria, no caso, 6y menos 34 igual a 10y menos 70 graus. Então, ficaria menos 34, o menos 70 graus passaria para o primeiro lado com a operação inversa, positivo, igual a 10y, o 6y está positivo, passa para o segundo lado negativo, então aqui mais com menos, menos, tá certo? Então, nesse caso aqui, ficaria o seguinte, 70 menos 34, 36 positivo, porque prevalece o sinal do maior valor absoluto, aqui 10 menos 6, tá certo? É igual a 4, ficaria 4y, nesse caso vocês iriam isolar o y, o 4 que estava multiplicando com o y passaria a ser divisor de 36. Então, 36 dividido por 4 seria igual a 9 graus. Então, x foi igual a 16 graus e y foi igual a 9 graus, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades, tanto o que vocês colocaram no caderno de matemática de vocês, quanto o que vocês colocaram no livro, tá certo? Então, tire fotos e mandem lá no meu direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo? É muito importante essa interação de vocês, ok? Então, vamos lá, tirarem fotos e mandarem lá no meu direct para eu estar anotando essa participação. Tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!